Bom, boa noite. Como eu sempre falo, meu nome é Sidney Pardal, mais conhecido como Pardal da Autoescola. Sou de Imperatriz do Maranhão e nós trabalhamos na empresa CFC Aprovação. Estamos fazendo esse curso para ajudar, principalmente nessa pandemia, onde não está tendo aula presencial nas autoescolas, para que você possa sair melhor num curso teórico, passar na sua prova teórica de primeira, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de legislação de trânsito. Nós paramos ontem comentando sobre as páginas 7 e 8. Nós falamos ontem sobre as categorias de habilitação e sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Nós falamos na página 6, 7 e 8, tá? Nós comentamos sobre tudo isso. Hoje nós vamos mudar um pouco, depois eu volto em outras páginas, mas para ficar correto a aula eu vou ter que pular algumas páginas, nem que eu volte a elas depois. Nós vamos hoje trabalhar na página vou procurar aqui para vocês para ficar melhor. Vamos para a página 16. Isso, página 16. Vamos continuar de hoje com a página 16. Vamos iniciar aqui. Na página 16, nós vamos comentar sobre a classificação dos veículos. Lembre-se bem, classificação dos veículos. Os veículos brasileiros, existem tipos de classificações. Os veículos podem ser classificados no Brasil de três formas, de três bandeiras. Eles são classificados quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Assim é classificado os veículos brasileiros. Três tipos de classificações: quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria, tá bom? Nós temos aqui, vamos começar pelo primeiro, pela tração. O que é tração em português mais simples? Tração é a força que o veículo precisa para se movimentar. Então é essa força que diz de que categoria esse veículo é. Exemplo, se o veículo precisa da força de um animal para se movimentar, ele é chamado de veículo de tração animal. Se ele precisa da força de um motor para se movimentar, ele é chamado de veículo automotor. Se ele precisa apenas da força da eletricidade para se movimentar, ele é chamado de veículo elétrico. Se ele precisa da força de outro veículo para se movimentar, ele pode ser chamado de dois nomes, pode ser chamado de reboque ou semi-reboque. Mas se ele precisa apenas da força do homem para se movimentar, ele é chamado de veículos de propulsão humana. Veículo de propulsão humana, assim que é chamado. Vamos dar exemplo de alguns veículos desses? Exemplo de veículo de propulsão ou tração humana. Hoje nós temos, como exemplo, nós temos dois. Algumas pessoas em sala de aula até ficam assim: professor, mas é um veículo isso que você está dizendo? Vou explicar já já. É um veículo. Quais são os dois veículos de tração ou propulsão humana que nós temos hoje? Nós temos a bicicleta. Sempre quando eu peço exemplo em sala de aula, é o primeiro veículo que a pessoa lembra. O veículo que precisa da força do homem para se movimentar, de tração humana, propulsão humana, é a bicicleta. Quando eu pergunto o outro veículo, exemplo de mais um veículo, poucas pessoas sabem responder qual seria o outro veículo de propulsão humana. Até muita gente responde assim: ah, Padre, eu acho que é a moto. Aí, não, a moto não, a moto só se faltar gasolina, né? Aí a gente tem que sair empurrando, aí sim, ele está sendo um veículo de propulsão humana devido estar precisando da força do homem para se movimentar. Mas não, moto não. O outro veículo, além da bicicleta que nós temos, é o carro de mão. O carro de mão. Muita gente, muitos alunos ficam assim, se perguntando por que o carro de mão é um veículo. É uma das coisas que eu sempre falo: para você que vai tirar uma CNH no Maranhão ou em qualquer outra cidade pequena, como a nossa cidade, Imperatriz do Maranhão, tem que lembrar que documento que você está tirando. Como eu falei na aula passada, a interpretação ajuda muito. Que documento você está tirando? Aí as pessoas respondem, eu pergunto em sala de aula, a pessoa responde: o documento que eu vou tirar, ou eu quero tirar, que eu estou almejando em tirar, é uma CNH. O que significa a sigla CNH? Essa sigla significa Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Então, CNH significa Carteira Nacional de Habilitação. Isso quer dizer que se você está na minha cidade, ando a CNH, Imperatriz do Maranhão, você tem que lembrar que a sigla é CNH, não é CIH. Senão seria a Carteira Imperatrizense de Habilitação. O que eu quero passar com isso?
Eu quero passar para vocês, futuros motoristas, que vão fazer essa prova, principalmente nas cidades pequenas, que as questões que vai cair na sua prova teórica sobre trânsito, não é apenas você responder essas questões pensando no trânsito da sua cidade. Às vezes a cidade é muito pequena e não tem um trânsito tão intenso como São Paulo, como Belo Horizonte, uma capital grande onde a quantidade de veículos é maiores. Então é difícil ter numa cidade pequena todo tipo de sinalização, todo tipo de via que vai ter numa cidade grande como essas que eu comentei, Rio de Janeiro. Então são cidades que tem uma quantidade de veículos muito maior que a minha cidade, que é a Imperatriz do Maranhão. Então são várias coisas que você não vai ver na minha cidade, né, que existem em cidades grandes no trânsito dessas cidades que eu comentei. Então lembre-se, as questões que vai cair na sua prova não é a questão do trânsito de Imperatriz do Maranhão, tá? Vai cair questões do trânsito brasileiro, do trânsito nacional. Então não podemos pensar apenas no trânsito daqui. O que eu quero passar com isso? Sobre o carro de mão que eu estava comentando. Porque quando eu falo carro de mão, aqui na minha cidade a pessoa fica assim, mas carro de mão é um veículo? Sim, é um veículo. Só que quando eu falo carro de mão, a pessoa já vem direto na mente, lembrando apenas do carro de mão do pedreiro. É o primeiro carro de mão que vem em mente dos imperatrizenses, porque é o carro de mão que mais a gente vê aqui em serviço, em trabalho com o homem. Mas quando fala assim carro de mão é um veículo, lembre-se, vamos nos sentir aqui em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, já vi pela TV, que eu fui em São Paulo só acho que 2 vezes na minha vida até hoje, mas eu vi pela TV que em São Paulo você pode ver aqueles catadores de reciclagem, que andam com aqueles carrinhos deles de catar reciclagem. Não é um carrinho pequeno como um carro de mão, um carro de mão grande que às vezes toma um espaço até maior do que um carro de passeio, do que um automóvel. Então esses carros de mão são chamados de veículo devido ao espaço que eles tomam na via. Então ele é um carro de mão, considerado um veículo de propulsão humana, tá? Então isso nos mostra o porquê que nós falamos que carro de mão é um veículo. Porque é um veículo de propulsão humana, um veículo próprio para carga, que é o carro de mão. Nós temos a bicicleta. A bicicleta, a maioria das vezes, é um veículo próprio para passageiros, tá? Você carrega sempre você e o garupa. Então são tipos de veículos de tração ou propulsão humana. Vamos para os veículos, exemplo de veículo de tração animal. De tração animal eu conheço 2. Eu também sempre penso exemplo em sala de aula sobre 2 veículos de tração animal. De tração animal, nós temos um que quando eu era adolescente, criança, toda a minha infância e adolescência eu trabalhei em um, porque toda a minha família, quando eu nasci, meu pai já era carroceiro, automaticamente os meus irmãos cresceram sendo carroceiro e eu tive toda a minha infância e adolescência também trabalhando de carroça aqui em Imperatriz do Maranhão. Eu tenho orgulho de falar isso em toda a sala de aula e para você que está assistindo o vídeo, que eu tenho orgulho de dizer que eu era carroceiro. Hoje sou instrutor de trânsito. Tá? Então eu comecei lá na carroça junto com meu pai e meus irmãos. Então a carroça é um exemplo de veículo de tração animal. Eu sempre peço a sala de aula, me dá exemplo de mais um veículo de tração animal. As pessoas ficam sem saber dizer agora qual é outro veículo de tração animal que nós temos. Alguns citam o carro de boi. O carro de boi é a mesma carroça, muda apenas o animal que puxa. Porque quem puxa ela é um boi, mas é um veículo próprio para carga. O outro veículo que nós temos de tração animal, ele é chamado de charrete, tá? Então nós temos a carroça e a charrete, são veículos de tração animal. Qual a diferença da carroça para a charrete? A carroça, ela é criada, é um veículo fabricado especialmente para veículos de carga, e a charrete para veículos de passageiro. Então é a diferença do que ela é criada, ou por que ela foi criada, para fazer o quê? A charrete próprio para passageiros, para carregar passageiros. A carroça próprio para carregar cargas. Então a carroça e a charrete são os 2 veículos, como exemplo que eu estou dando para vocês hoje, de veículos de tração animal. Depois vem os veículos elétricos. Os veículos que eu conheço hoje, que estão classificados pelo CTB, eu conheço apenas o metrô, tá? E o bonde. Os 2 veículos elétricos que eu conheço, que eu já vi, o metrô e o bonde, são os veículos classificados pelo CTB e aceitos pelo CTB como veículos elétricos, o metrô e o bonde. Nem tem em minha cidade esses 2 veículos que eu comentei aqui. Nós não temos aqui em Imperatriz, nem metrô e nem bonde. Os outros veículos, vamos dar outros exemplos. Veículos de tração, vamos lá para o reboque e o semi-reboque, vamos ver a diferença. O reboque
Qual a diferença do reboque para o semi-reboque? A diferença do reboque para o semi-reboque é a maneira como ele é acoplado ao caminhão-trator. O caminhão-trator é o que puxa esses veículos, que puxa o reboque e o semi-reboque. O reboque, ele é chamado de reboque pela maneira que ele é acoplado. Vou dar um exemplo mais claro para você entender melhor. Por exemplo, você tem um carro de passeio e você compra um engate e coloca no seu carro. Ali você vai e engata aquela carrocinha naquele engate. Então ali, aquela carrocinha, ela é totalmente rebocada pelo veículo, pelo automóvel. Então ali é um reboque, tá? O semi-reboque, muitas pessoas falam assim, semi é diminutivo, né? Pela língua portuguesa está diminuindo alguma coisa, mas não é só isso. Não está sendo diminuído nada. O verbo rebocar está sendo reduzido para semi-rebocar, mas não tem nada a ver com a maneira de diferenciar um do outro. Está sendo semi-rebocar porque ele não é totalmente puxado pelo outro veículo. Geralmente os semi-reboques, eles vêm e encaixam em cima do caminhão-trator, não atrás, para ser puxado por um cambão, em português mais simples. Então, não, nem por um engate. Ele encaixa em cima do caminhão-trator, em cima da carroceria do caminhão-trator. Então, ali está sendo essa parte carregada e o restante do vagão está sendo rebocado, puxado. Então, ali se tornou um semi-reboque pela maneira que é acoplado ao caminhão-trator. Então, essa é a diferença do semi-reboque para o reboque. O reboque totalmente rebocado, totalmente puxado pelo outro veículo, e o semi-reboque é encaixado em cima do veículo que vai carregar aquele reboque ou aquele semi-reboque. Depois vem os veículos de tração ou propulsão humana. Vamos trabalhar um pouco com isso, perdão, já falei isso. Os veículos automotores. Os veículos automotores são todos que precisam da força de um motor para se movimentar. A motocicleta, os automóveis, as caminhonetes, os caminhões, os ônibus, as carretas, as bitrens, né? Então esse é o cavalinho, que vocês chamam no português mais simples, o correto é o caminhão-trator. Então esses são os veículos de automotores que nós temos, tá? Para ficar mais fácil saber quais são os veículos automotores, é lembrar lá da categoria de habilitação. O que eu posso conduzir? Com a categoria A, que são motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos. São os veículos automotores de 2 ou 3 rodas. Depois vem a categoria B, são veículos automotores de 4 rodas, que não pode ultrapassar 3.500 kg, não pode ter mais que 8 lugares na categoria B. Quais são? Automóveis e caminhonetes, algumas caminhonetes. Depois vem a categoria C, que é qualquer veículo de carga. Veículos de carga geralmente é para a categoria C. Depois vem a categoria D, que são os ônibus e micro-ônibus. E a categoria E, que são os caminhões tratores que vão puxar bitrens ou tremiões. Tá bom? Então esses são as categorias, são a classificação dos veículos automotores. Estou falando dos automotores, falamos dos elétricos, falamos de tração animal, os de propulsão humana, os reboques e os semi-reboques. Tá? Então falamos todos quanto à sua tração. Explicamos para vocês. Quanto à espécie, a espécie do veículo geralmente é o proprietário que faz a espécie, né? Ele muda a espécie do seu veículo se ele quiser. Mas eu vou ler aqui na apostila alguns de espécie, tá? Quanto à espécie, nós temos aqui, ó, os de passageiros, que pode ser qual de passageiro? Uma bicicleta, eu falei para vocês que pode ser de passageiro, uma bicicleta, os ciclomotores, a motoneta, a motocicleta, o triciclo, o quadriciclo, os automóveis, os micro-ônibus, os ônibus, o bonde, o reboque ou o semi-reboque e a charrete. São veículos próprios para passageiros, ou se não for para passageiros, você pode usá-los como para passageiros. Depois vem os veículos de carga, a espécie carga. Tem a espécie passageiro, depois vem a espécie carga. Podem ser qual? Quase os mesmos, só alguns que mudam. Os de carga nós temos a motocicleta, que pode vir próprio para carga, o triciclo, o quadriciclo, a caminhonete, o caminhão, o reboque ou o semi-reboque, a carroça e o carro de mão. Eu já tinha comentado para vocês que são de carga. Depois vem a sua espécie, os mistos. Quais são os mistos? Que pode ser de carga ou de passageiro. Nós temos quais? A caminhoneta, os utilitários e outros. Depois vem o de corrida, que você pode usar qualquer um desses, classificar como que seja de corrida. Tem o de tração, o caminhão, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto, tá? Perdão, foi o de tração. O de corrida que eu falei pode ser qualquer um. Esses comentei são de tração, que são os caminhões, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Depois vem os especiais. Especiais é você que vai escolher para ser especial.
e o de coleção, que você pode colecionar qualquer um. Então essa é a espécie que eu não gosto de comentar, porque é você que faz a espécie do seu veículo. Mas vamos quanto à categoria. Quanto à categoria é importante, porque já estamos até com mudanças nesse tipo de classificação. Os veículos classificados quanto à sua categoria, na maneira antiga, era pelas cores das placas. Era assim que era classificado as categorias dos veículos. Exemplo, se você fosse conduzindo um carro e chegasse à sua frente, um veículo à sua frente, que a placa desse veículo fosse na cor cinza e a letra preta. Essa cor cinza com a letra preta está classificando o veículo, indicando para você, motorista, que o carro que está à sua frente é um veículo particular, devido à cor da placa. Um veículo da placa particular e a letra, da placa cinza e a letra preta é um veículo particular. Se você ver um veículo com a placa vermelha e a letra branca, são veículos de aluguéis, tá? A placa vermelha com a letra branca são veículos de aluguéis. Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, mas geralmente a gente olha mais para as placas dos táxis. A gente chama aqui veículo de aluguel. Veículo com a placa branca e a letra preta são veículos oficiais, tá? Todo veículo oficial tem a obrigação de ter a placa branca com a letra preta, sinal que é de oficial, e aquele veículo é do Estado, de poder do Estado, tá bom? Então são o que? Os veículos oficiais, uma ambulância, na ambulância do SAMU tem que ter a placa branca com a letra preta, os carros da polícia militar, tá? Da polícia civil, bombeiros, então vão ser sempre uma placa branca com a letra preta, indicando que são veículos oficiais. Então é assim que é classificado o veículo oficial, pela sua placa, não só pelas sirenes ou pelos giroflex, mas também pela sua placa branca com a letra preta, que indica que são veículos oficiais. Nós temos também os veículos com a placa branca e a letra vermelha, tá? Placa branca com a letra vermelha são os veículos que vocês estão ansiosos de usar, que são os nossos veículos, que pode ser o carro ou a moto de aprendizagem, os veículos da autoescola, veículos de aprendizagem. Não é apenas aquele nome no carro que destaca que ele é de aprendizagem, tá? Bem grande nome lá que a gente coloca lá, autoescola, aprendiz ou aprendizagem, não é apenas aquele nome que vai dizer para você se aquele veículo é de aprendizagem ou não, mas sim a cor da placa. Então sempre que você vê um veículo com a placa branca e a letra vermelha, está advertindo que ele é um veículo de aprendizagem, um veículo de autoescola. Nós temos também as placas azuis, placa azul com a letra branca, que são veículos diplomáticos, tá? Veículos diplomáticos. Então são esses placas que eu comentei, são as que mais caem na prova de vocês, essas 5, tá? Mas agora está tendo uma mudança, agora teve a mudança, né, nas placas, que são as conhecidas como Mercosul, né, as placas Mercosul, que agora elas estão vindo totalmente diferente das outras que são antigas, né? Elas não estão sendo obrigadas a colocar nos veículos, não, mas nos veículos novos que são comprados de 2020 para cá, eles estão sendo obrigados que usem as placas Mercosul, tá? Essas placas Mercosul, que tem uma diferença grande das outras placas. Se você for fazer uma mudança de categoria do veículo, mudança de estado e mudança de proprietário hoje, tenha certeza que a placa do seu veículo vai vir totalmente diferente da placa que ele tinha antes. Vai vir essas placas Mercosul aqui, ó. Deixa eu tentar ver se você consegue ver aqui, ó. Aqui, ó. Essas de baixo aqui, ó. Então aqui são as placas diferentes das outras. Essas de cima são as que eu comentei, né? Que são as placas antigas, que é pela cor da placa que você sabe. Essas de baixo aqui, ó, são as placas Mercosul. Também vai ter uma diferença uma da outra muito pequena para saber se o veículo é de aluguel ou de aprendizagem, tá bom? Então estudem essas placas em casa, tá? Que veio uma mudança grande e eu ainda não sei como é que elas vão cair na prova de cada estado, como é que vai estar, porque ainda está uma discussão sobre elas. Em alguns estados está diferenciado ainda, eu não vou comentar sobre elas, eu acho que não está nem caindo na prova ainda sobre elas. Mas estudem um pouco que vai que caia, tá bom? Sobre elas aí. Vamos comentar agora, gente, sobre classificação das vias. Muito importante essa aula de classificação da via, porque é quase certeza, 90% de chance, 95% de chance de cair na sua prova sobre as vias. Eu costumo chamar essas vias de vias terrestres. O que é uma via terrestre? A via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, as ilhas e os canteiros centrais. Então isso é chamado de via.
superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, as ilhas e os canteiros centrais. Então, quando a gente é indagado sobre o que é via, você vai perguntar, o que é uma via, Pardal? Geralmente a gente responde a via por onde o carro passa, não é assim que a gente responde? Geralmente respondemos assim, a via por onde está passando um carro. Então, via não é apenas isso, via não é apenas onde passa o carro. Geralmente ali onde passa o carro é chamado de pista de rolamento, tá? Pista de rolamento é chamado onde passam os veículos. Mas as vias têm um nome diferenciado. Olha o que eu falei. O que é via? Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo o que? A pista de rolamento, as calçadas, o acostamento, as ilhas e os canteiros centrais. Vamos diferenciar o que é que. Qual é qual? Exemplo, o que é a pista de rolamento? Você já sabe, eu já expliquei, que é onde passam os carros. A calçada, todo mundo sabe, né? A calçada é própria para ajudar os pedestres a se protegerem dos veículos. Então, a calçada é própria para pedestres. Tá? Acostamento. Geralmente, acostamento todo mundo pensa que é para andar carro quebrado, para encostar carro quebrado. Não é só para isso, entendeu? Geralmente, o acostamento ele foi criado para pessoas que vão fazer uma convenção em uma rodovia. Convenção para o lado esquerdo, vai ter que ir para o acostamento primeiro, para depois fazer a convenção corretamente. Tá bom? Então, nós temos o acostamento, as calçadas, as pistas. E a ilha, o que é ilha? Muita gente se pergunta o que é uma ilha. Tá? Ilha, ela é situada, ela é classificada como ilha porque ela fica geralmente no centro, no meio de uma rotatória, como o povo chama, né? O que é uma rotatória? Uma interseção em círculo ou um sentido circular obrigatório, tá? Chamando da maneira mais científica, pelas leis de trânsito, por instrutores, é chamado de sentido circular obrigatório, tá? Ou interseção em círculo, que é a mesma rotatória. Então, no meio de uma rotatória, no meio de uma interseção em círculo, nós temos as ilhas, bem ali no meio, tá? Por que a ilha é chamada de via? Porque geralmente, numa rotatória grande, numa interseção de círculo, em círculo muito extensa, geralmente as pessoas ficam lá, esperando ônibus, esperando vans, em cidades pequenas, cidades grandes, eu já vi isso. E o que é, além da ilha, o que é um canteiro central? O canteiro central, geralmente é a divisa de duas vias, tá? Tem mais em cidades grandes também. A via vem aqui, uma via, e ela se divide em duas, e fica aquele canteiro no meio. Ele é chamado de canteiro central. Isso ali é uma via? Uma via. Nós temos aqui em Imperatriz, por exemplo, nós temos aqui a 15 de novembro. Bom que quem está assistindo esse curso vai conhecer a nossa cidade, tá bom? Nós temos aqui em Imperatriz algumas vias que tem canteiros centrais. Nós temos aqui a 15 de novembro, ali próximo à Beira Rio, tá? Que tem canteiros centrais. Ali os os pedestres gostam de ficar naqueles canteiros centrais até descansando. Tem muitos bancos, fizeram uma praça do canteiro central da 15 de novembro. Então ali é uma via própria para pedestre, o canteiro central. Nós temos ali a Pedro Neiva de Santana, que é uma via muito bonita que fizeram aqui em Imperatriz do Maranhão, a Pedro Neiva de Santana, aonde o canteiro central ele está sendo usado, foi criado próprio para ciclistas pedalarem, né, para ciclistas e pedestres fazerem caminhadas. Esse horário que eu estou falando aqui agora deve estar lotado lá no canteiro central da Pedro Neiva de Santana, das pessoas que estão fazendo física para emagrecer, que eu estou até precisando, né? Estou gordinho, estou fofinho, estou até precisando fazer essa caminhada, então estão agora, esse horário está lotado lá na Pedro Neiva de Santana, no canteiro central de lá. Então são algumas vias. Nós temos aqui próximo a Industrial, também Industrial no Grande Santa Rita, Imperatriz, também tem canteiro central, e na Avenida JK. Então essas avenidas que eu comentei, Imperatriz, elas têm canteiros centrais, tá? Então é assim que é criado ou classificado uma via terrestre. A via terrestre, ela tem uma divisão, entendemos melhor, né? Já pode cair na prova. Pode perguntar assim, quantas e quais são as vias terrestres? As vias terrestres, elas são duas, tá? As vias terrestres são duas. Até um professor uma vez me indagou, mas como só duas, Pardal? São só duas vias terrestres que nós temos, só apenas duas. E quais são essas duas vias terrestres? Nós temos as vias rurais, tá? E as vias urbanas. Essa é a divisão da via terrestre. Nós temos as vias terrestres rurais e nós temos as vias terrestres chamadas como vias urbanas. As vias rurais fora da área urbana, no português mais simples, fora da cidade, são chamadas de vias rurais. Dentro da cidade, são chamadas de vias
urbanas. Agora pode cair outra questão na prova. Pode perguntar quantas e quais são as vias rurais. Aí já é outra pergunta e outra resposta. Quantas e quais são as vias rurais? São duas. Quais são essas duas? As rodovias e as estradas, tá? Então, rodovia e estrada são duas vias rurais que nós temos. Diferença da rodovia para a estrada, no português bem simples, o asfalto. Tá bom? A gente pergunta às vezes na prova, a gente coloca, porque não tem placa, não tem sinalização, aí a pessoa vai responder, mas não tem nada a ver com isso. A diferença da via rural, a diferença da rodovia para a estrada é apenas a pavimentação. Exemplo, se cair na prova. Qual o nome é dado a uma via rural pavimentada? Rodovia, porque ela é pavimentada, é asfaltada. Tem uma pavimentação asfáltica. Então ela é chamada de rodovia devido à pavimentação. Ou qual o nome é dado a uma via rural não pavimentada? Estrada, porque ela não tem pavimentação, é de chão. Muita gente chama até assim, né? Estrada de chão. Então a gente fala, não vai pegar tantos quilômetros de estrada de chão, já está dizendo, estrada. Não precisa falar estrada de chão, basta falar estrada. Tem tantos quilômetros de estrada ou tantos quilômetros de rodovia. Rodovia pavimentada, estrada não pavimentada. Então essa é a diferença das vias rurais, tá? Rodovia e estrada. Agora, se cair na prova perguntando quantas e quais são as vias urbanas, aí já é uma pergunta mais complexa, porque é mais. As vias urbanas, nós temos 4, tá? Não vou responder na prova vias que eu não estou comentando aqui, que cai na prova vias que não existe no CTB, a gente vai e marca, porque a maneira como nós acostumamos chamar as vias, não existem essas vias. Então nós temos hoje 4 vias urbanas. Quais são essas 4? É a via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. Então essas são as 4 vias urbanas que nós temos, a de trânsito rápido, a arterial, a coletora e a local. 4 vias urbanas que nós temos. Vamos saber a diferença de uma para outra? Se quiser olhar na apostila ou ler na apostila, ou só apenas me ouve aqui. A via de trânsito rápido, ela é uma via caracterizada com acessos especiais de trânsito livres, sem interseção em nível, sem passagem de pedestre em nível e sem acessibilidade direta a lote lindeiro. Assim é a classificação de uma via de trânsito rápido. É uma via com acessos especiais de trânsito livre, sem interseção em nível. O que é interseção em nível? É isso que pega a gente. Eles não colocam lá para ficar mais fácil de entender na CTB. É uma via que não tem cruzamento, vai ficar mais bonito. Que não tem cruzamento em nível. Interseção em nível é nada mais que isso. É uma via que você vai conduzir o seu veículo sem medo de alguém avançar sua preferência, porque não tem nenhuma via cruzando essa via de trânsito rápido em nível. Para você atravessar uma via de trânsito rápido para o outro lado, tem que ser ou por um viaduto, ou por um túnel, por cima ou por baixo, ou por uma passarela, os pedestres. Mas atravessar caminhando por cima da via de trânsito rápido é proibido. Tá bom? Então você não vai encontrar nessa via nenhum veículo cruzando a sua preferência, tá? Porque é uma via de trânsito rápido que não tem cruzamentos em nível, não tem interseção em nível. Tá bom? Então olha só, a classificação, uma via que não tem interseção em nível, que não tem acessibilidade a lote lindeiro. O que é lote lindeiro? É qualquer tipo de lote fora da via, é você ter um acesso, você vai conduzir na via de trânsito rápido e ter um acesso para um lote fora da via, então não tem esse acesso. Você vai ter que encontrar um viaduto para você sair daquela via de trânsito rápido, porque ela não tem acesso direto a um lote lindeiro, que é um lote fora da via, tá? E não tem também passagem para pedestre em nível, quer dizer que ali é proibido o trânsito de pedestre. Então essa é a classificação de uma via de trânsito rápido, com acessos especiais de trânsito livre, sem interseção em nível, sem passagem de pedestre em nível e sem acessibilidade direta a lotes lindeiros. Então essa é a classificação de uma via de trânsito rápido. As pessoas me perguntam, professor, e tem essa via em Imperatriz do Maranhão? Tem não, tá? Tem essa via no estado do Maranhão? Tem não. Nós não temos a via de trânsito rápido aqui. Nós não temos nenhuma via desse modelo. Essa via geralmente foi criada para cidades de um trânsito mais intenso. Eu costumo dizer que essa via foi criada para que você que mora numa cidade grande como São Paulo, geralmente eu julgo São Paulo uma das maiores cidades do Brasil, né? Então eu costumo comentar mais sobre ela. Você quer atravessar São Paulo de um lado para o outro, se você fosse cruzar todo aquele trânsito de São Paulo, você ia passar
um dia e uma noite para chegar do outro lado. Imperatriz, você sai daqui do Grande Santa Rita para cruzar lá para o final lá do Conjunto Vitória, você vai gastar 20 minutos. Com um trânsito intenso que seja, você vai gastar mais ou menos de 20 a 30 minutos para atravessar toda a cidade. Então é uma cidade pequena que ainda não é preciso criar uma via de trânsito rápido para Imperatriz ainda. Então não temos essa via em Imperatriz do Maranhão. Agora vamos para a via arterial, classificação de uma via arterial. Via arterial, o que é uma via arterial? Essa via arterial, ela já foi chamada, ou ainda hoje é chamada como via preferencial. Tá? Por que chama de via preferencial? Porque quem está trafegando sobre a via tem a preferência nos cruzamentos. Antigamente, antes de chamar de preferencial, ela foi chamada já de principal. Eu lembro-me que quando eu ia entregar alguma coisa na carroça, em lugares pequenos, eu perguntava para algumas pessoas, onde é que mora aqui fulano de tal dos Azóis? É assim que meu pai falava. E as pessoas davam direção para a gente e falavam, eu conheço, ele mora bem ali na principal, lá embaixo da principal, ele mora bem embaixo da principal. Se a pessoa não morasse na principal, ele dizia, não, ele mora 2 ruas depois da principal. Então eles não decoravam o nome de ruas antigamente. Eles se guiavam pela principal rua do lugar, pela principal rua do bairro. Tá? Então era chamada de rua principal antigamente. Depois mudou o nome para preferencial, como ainda hoje o povo chama assim, o povo leigo sobre trânsito chama de rua preferencial, ou de via preferencial. Deus o livre, acontece um acidente, chega um guarda de trânsito, aí a pessoa que estava naquela preferência diz, mas eu estava na preferencial, esse louco veio invadir minha preferência. Então é assim que chamam ainda preferencial. Mas o nome da via correto hoje não é nem principal e nem preferencial. O nome da via é via arterial. O que é uma via arterial? É uma via principal da cidade. É uma via que quem está trafegando nela tem a preferência de passagem nos cruzamentos. A mesma principal, a mesma preferencial, mas mudou o nome para arterial. Por que chamar de via arterial? Os engenheiros de trânsito, eles querem fazer com que os motoristas vejam a cidade como se fosse um corpo humano. No corpo humano, por exemplo, um corpo humano, todos são iguais. As pernas, braços, cabeça, né? Membros inferiores, membros superiores, e só muda o tamanho do corpo. Alguns são maiores, outros são menores, uns são magrinhos, outros são gordinhos, como eu sou. Então muda o tamanho da massa do corpo. Assim são as cidades que eles querem que os motoristas vejam a cidade assim, tá bom? Como se fosse um corpo humano. No corpo humano, o que é uma artéria? No corpo humano, a artéria é o canal principal do coração, onde o fluxo de sangue é maior. Tá? Então essa é uma artéria do corpo humano. No trânsito, o que é uma artéria? A mesma coisa. São os canais principais da cidade, do corpo da cidade, onde o fluxo de veículo é maior. Geralmente nas artérias, os fluxos de veículos são maiores do que nas outras vias. Exemplo aqui da minha cidade. Tá? Aqui na minha cidade, quem vai assistir esse vídeo já são os meus alunos. Aqui na minha cidade, Imperatriz do Maranhão, é uma via como a Dorival Pinheiro de Souza. A Dorival Pinheiro de Souza é uma das vias arteriais daqui, tá? Por quê? É a via que mais entra veículo na cidade. Ela dá acesso do entroncamento à Beira-Rio. Então é uma via que cruza toda a cidade, sendo preferencial. Ela é chamada de via arterial. Tá? Nós temos outras, temos a Getúlio Vargas, nós temos a Bernardo Saião, tá? Nós temos ali a Benedito Leite. Então são vias arteriais da cidade. Então a artéria são os canais principais da cidade, onde o fluxo de veículo é maior, por isso é chamada de vias arteriais. Depois vem as vias coletoras. O que é uma via coletora? No corpo humano, são as veias que coletam o sangue da artéria para jogarem para o restante do corpo. A mesma coisa é na cidade. O que é uma via coletora? São as vias que coletam os veículos das artérias para jogar para outras regiões da cidade. São chamadas de via coletora e geralmente as vias coletoras não têm preferência nos cruzamentos. Vão encontrar uma placa de parada obrigatória sempre que chegar num cruzamento, porque são vias coletora e perdem preferência para as artérias. A via local, ela era chamada antigamente de via particular, tá? Hoje é chamada de via local. São vias que dão acesso a áreas restritas. Essas vias geralmente são dentro de condomínios, são vias fechadas ao público, tá? São vias particulares, mas o nome correto não é via particular, não marque na prova via particular. O nome correto é via local, tá? Via local dentro de condomínios fechados. Exemplo da minha cidade, é o Parque de Exposição Lourenço Vieira.
é cheio de vias, do portão para dentro é proibido você entrar, a não ser que peça permissão. Então são vias locais dentro do Parque de Exposição aqui de Imperatriz do Maranhão. O estacionamento do shopping são vias locais. A área dos 50 bis aqui em Imperatriz são vias locais. Então as vias locais são as vias restritas ao público, tá? Vias que dão acesso a áreas restritas. Mas por que eu tenho que saber em que via que eu estou trafegando? Em que via que eu estou levando o meu veículo? É porque cada via dessas tem uma velocidade máxima permitida, tá? Cada via dessas tem uma velocidade máxima permitida. Exemplo, numa via de trânsito rápido, apesar do nome, você não pode ultrapassar mais que 80 km por hora. Então a velocidade máxima para as vias de trânsito rápido é 80 km por hora. Assim como nós temos a máxima, nós temos a mínima. Em todas as vias, a velocidade mínima vai ser a metade da máxima. Tá? Tem uma máxima permitida e uma mínima permitida. Se a via está livre, sem congestionamento, e você estiver andando ali abaixo da mínima ou abaixo da metade da máxima, você está cometendo infração de trânsito. Assim como você pode cometer infração ultrapassando a máxima permitida, você também pode ser infrator andando abaixo da metade da máxima, que a velocidade mínima é a metade da máxima. Então, se não havia trânsito rápido, a máxima é 80 km por hora, a mínima vai ser a metade, 40 km por hora. Tá? Em uma via arterial, a máxima é 60 km por hora. Então, a mínima, você já sabe, é a mínima, a metade. Então, é 30 km por hora. Numa via coletora, a máxima é 40 km por hora. Então, a mínima é 20 km por hora. Em uma via local, a máxima é 30 km por hora, a mínima 15. Então existe uma velocidade máxima e uma velocidade mínima em vias urbanas não regulamentadas. Tá? Quando não tem nenhuma placa de regulamentação indicando a velocidade, então essas vias, a velocidade máxima e mínima vão ser essas que eu comentei com vocês. Trânsito rápido, máxima 80, mínima 40. Nas vias arteriais, máxima 60, mínima 30. Nas coletoras, máxima 40, mínima 20. E na local, mínima 15 e a máxima 30. Tá bom? Então, lembre-se o porquê que eu tenho que saber em que via que eu estou trafegando. Nas vias rurais, nós temos as estradas. Tem velocidade máxima? Também tem. A velocidade máxima para uma estrada, para qualquer tipo de veículo, é 60 km por hora. A mínima, 30 km. Tem a máxima e a mínima também. Tá bom? A diferença das vias urbanas para vias rurais é que a máxima e a mínima nas vias urbanas, ela é classificada, indicada para o motorista pela via que você está trafegando. Já nas rodovias, nas vias rurais, é pelo veículo que você está usando. Numa rodovia, a velocidade máxima para automóveis, caminhonetes e motocicleta, 110 km por hora. Olha só, para esses veículos. Automóveis, caminhonetes e motocicleta, 110 km por hora, tá? Para os demais veículos, 90 km por hora. Teve a mudança de lei de uns dias para cá, tá? Então a máxima para os outros veículos, 90 km por hora. Para automóveis, caminhonetes e motocicleta, 110 km por hora. Lembre-se disso aí, tá? Sobre a velocidade máxima das vias que você pode trafegar, tá bom? Uma mudança que teve na lei também foi sobre que tipo de rodovia que você está trafegando. Se for numa rodovia de pista dupla, essa é a velocidade que eu disse, tá? 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 km para os demais veículos. Se for numa rodovia de pista simples, a velocidade máxima para automóveis, caminhonetes e motocicleta vai ser apenas 100 km. E para os demais veículos continua sendo a mesma coisa, 90 km por hora. Tá? Nas estradas é pelo nome, estrada. Qualquer tipo de veículo, a máxima é 60 e a mínima é 30 km por hora. Vou ficar por aqui, amanhã eu continuo comentando sobre legislação de trânsito, assuntos muito importantes amanhã, tá bom? Amanhã eu termino esse curso de legislação com você, amanhã. Hoje nós falamos aqui sobre, paramos aqui na página 18, falando sobre a velocidade máxima das vias rurais, as vias urbanas, a diferença das rurais para as urbanas. Então foi muito boa a aula de hoje, boa noite. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Sidney Pardal, de curtir o vídeo, dê um like aí,
vai ser muito bom para mim, tá bom? Saber que você assistiu e que daqui a alguns dias vai estar dirigindo o seu veículo e eu vou fazer parte dessa alegria de ver você sorrindo, dirigindo o seu carro, conduzindo a sua motocicleta e saber que eu fui um dos responsáveis pela sua alegria de estar conduzindo o veículo, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de que hora você vai assistir esse vídeo. Então você assistiu o curso com o Pardal da Autoescola aqui de Imperatriz do Maranhão, da CFC Aprovação.